Excelência, eu vou contraditar. Então, nessa ação penal 504.65.12.94, depoimento do senhor Pedro José Barusco Filho. Então, a defesa de Luiz Inácio informa que está contraditando, então, a testemunha. Exatamente. Na forma do artigo 214 do Código de Processo Penal, uma vez que o senhor Pedro Barusco é colaborador, tem interesse no tema objeto desta ação e, portanto, não tem a isenção necessária para servir como testemunha. Na linha do que foi fundamentado nos outros casos, remetendo a eles, o colaborador depõe, segundo a lei expressa 12.850, com o compromisso de dizer a verdade. Então fica registrada a contradita, mas prossegue-se com a inquirição. Posso só fazer uma colocação, Excelência? Rapidamente, questão de ordem. Se Vossa Excelência vai ouvi-lo como testemunha, eu peço, então, que não seja facultado uma ausência de resposta. Quer dizer, então temos que ouvi-lo sobre todos os fatos, independentemente de alegações que venham a ser feitas no curso do depoimento. Certo, ouviremos ele sobre todos os fatos. Se houver algum problema, resolvemos no momento. Então, senhor Pedro Barusco. Acho que tinha advogados entrando ali. Senhor Pedro Barusco, o senhor está como testemunha. Como testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor que se o senhor mentir ou faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Correto. Além disso, vou também consignar que o senhor tem um acordo de colaboração que foi firmado, que o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. Se o senhor faltar com a verdade, além do senhor responder por falso testemunho, o senhor também quebra esse compromisso e perde seu acordo, certo? Correto. Então, as perguntas do Ministério Público, mais uma vez, com pedido aí de serem bastante objetivas. Certo. Boa tarde, senhor Pedro Barusco. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor narrasse qual o período que o senhor assumiu, em qual ano o senhor assumiu o cargo de gerente executivo de engenharia da Petrobras? Fevereiro de 2003. Certo. E o senhor permaneceu nesse cargo até quando? Até abril de 2011, quando eu também me aposentei. Tá certo. Saí da companhia. Bom, o senhor, nos seus termos de colaboração, o senhor faz referência à existência de um esquema de corrupção, de cobrança de propina no âmbito da diretoria de serviços. Eu gostaria que o senhor nos narrasse brevemente como funcionava esse esquema de propina no âmbito da diretoria de serviços. Bom, como já tive a oportunidade de falar em outras ocasiões, era um esquema dentro da diretoria de serviços, tá? Que recebia por alguns contratos de algumas empresas, né, um percentual na faixa de 1 a 2%. Tá? E essa propina seguia uma certa, vamos dizer, divisão de valores, né, de percentuais, entre alguns participantes que eram as pessoas e entidades que recebiam essa propina. Uhum. O senhor falou alguns contratos, algumas empresas. Qual era o critério que era utilizado? Quando que incidia essa propina? Como que acontecia? Seria que o senhor explicasse melhor? Essa propina normalmente existia quando eram licitações que envolviam empresas de uma determinada lista, que eu já coloquei uma faixa de 15, 16 empresas. Às vezes modificava um pouco, mas essas empresas, quando havia as licitações que essas empresas participavam, tinha um percentual que elas repassavam para alguns agentes da Petrobras e, no caso, em questão da diretoria de serviço, para o PT. Então, primeiro, quais empresas eram essas? Olha, é uma lista, mas assim, por exemplo, Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Carioca, Mendes Júnior. Tá certo. Agora eu não lembro assim todas de cabeça. E também não eram todos os contratos. Tinha contratos que não tinha propina também. Uhum. Mas quando
quando havia essa cobrança de propina, qual era o percentual que incidia? Bom, aí já começa a detalhar, né? Mas, por exemplo, porque a Petrobras tem 3 áreas de negócio: o gás e energia, a exploração e produção, né, chamado EP, e a área de abastecimento, cujo diretor era o diretor Paulo Roberto Costa na época, né? Então, quando a diretoria de serviço trabalhava, né, em contratos para a área de abastecimento, né, a propina era normalmente, ou quase sempre, 2%. Tá? Que, até onde eu sabia, até onde eu saiba, era 2%. 1% era encaminhado para o diretor Paulo Roberto Costa, e ele que dava andamento a esse 1%, dizia como que era a distribuição, e o outro 1% vinha para a área de serviço. E aí quem quem orientava como deveria ser dividido era o diretor Duque, tá? E normalmente esse 1% que vinha para a área de serviço, metade era para o Partido dos Trabalhadores e metade ficava para o que a gente chamava casa, que normalmente era o diretor Duque e eu mesmo, tá? Certo. E quando os contratos eram para áreas de outros diretores, como gás e energia, EP e às vezes contratos da própria área de serviço, esse percentual de 2% era totalmente, vamos dizer, gerenciado pelo diretor Duque. Aí era 1% para o PT e 1% para a casa. Tá. Quando o senhor fala que incidia esses 2% sobre o valor do contrato, incidia também sobre os aditivos? Olha, teoricamente sim, mas eu, ao longo desse período todo, recebi somente percentuais de propina relativos a um contrato que tinha vários aditivos. Eu não controlei esse recebimento dos aditivos, né? Mas sim, teoricamente incidia. Tá? O acerto, quando era negociado a solicitação, era feita sobre o valor principal e os aditivos. Essa é a minha pergunta. Sabe o que acontece? Quando a gente fechava o contrato, a priori não iria ter aditivos, né? Quer dizer, então não se conversava. Quando aparecia o primeiro aditivo que surgia essa... E aí havia essa conversa. E havia essa conversa, e às vezes se acertava que sobre os aditivos iria ter o mesmo percentual, ou mais baixo, ou mais alto, ou o mesmo percentual, ou se acertava que não iria haver, né? Só que era muito difícil controlar os pagamentos desses aditivos. Eu me recordo de ter controlado e recebido somente em cima de um contrato da Toyo Cetal. Me recordo. E esse esquema de pagamento de propina no âmbito da diretoria de serviços, ele se iniciou quando, pelo que o senhor tem conhecimento? Bom, eu posso falar quando eu iniciei, né? Em 2003, final de 2003, início de 2004. Certo. E ele se estendeu até quando, até onde o senhor tem conhecimento? Até quando eu saí. Porque aí quando eu saí eu não era mais responsável. Acredito que tenha continuado, mas eu já não posso falar, né? Porque eu saí e não era mais responsável por isso, né? E o senhor se recebeu até quando? Esses valores? Olha, seguramente até abril de 2011. Aí depois, parece que assim, houve um desligamento. Eu passei a receber quase nada, tá? Mas eu ainda tive alguns acertos de contas. Por exemplo, recebi da Keppel, da Keppel FELS, eu tive um acerto significativo de contas, que aí uma grande parte ficou para o diretor Duque e uma pequena parte ficou para mim, para fazer valores que haviam sido valores na época que o senhor exatamente, estava no exercício do cargo, é isso? Tá. Então o senhor mencionou que havia uma parte dos valores que iriam para o partido e uma parte dos valores que o senhor chamou de casa, que era o senhor e o senhor Renato Duque. Como que se dava o pagamento dos valores para o Partido dos Trabalhadores? Como que se operacionalizava isso, uma vez acertados os valores? O que acontecia era o seguinte: por que eu sabia que uma parte ia para o PT? Porque eu gerenciava a parte da casa. Então eu participava até o momento que o diretor Duque falava assim, tanto para o PT, tanto para a casa. A partir desse momento, eu simplesmente desligava do PT, não era responsável por receber nada do PT. Alguém do PT, né,
que, por exemplo, finalmente, assim, já em 2010, 2011, por exemplo, era o senhor Vacari, que aí eu fiquei sabendo, mas antes eu não sabia quem era a pessoa do PT que fazia o contato com as empresas para receber aquele percentual, né? Mas eu, a partir do momento que o diretor do que falava, tanto para casa, tanto para o PT e da casa, tanto assim, né? Se participava a gente, eu não participava, se tinha custo, se não tinha custo, né? Da parte de impostos, que às vezes precisava, para legalizar o dinheiro, precisava pagar algum imposto. Ou seja, depois de acertar esse tipo de combinação, eu gerenciava o recebimento da parte da casa, mas nunca gerenciei nem paguei nada diretamente ao PT. Tá, a propina era acertada quando? Em que momento da contratação? Esse, vamos dizer assim, esse modus operandi estava tão implantado, que não se combinava isso antes das licitações. Podia até acontecer, mas normalmente se combinava logo após, quando vamos dizer, a empresa ganhava o contrato, ou o consórcio ganhava o contrato. Aí se falava com o agente, né? Às vezes, por exemplo, tinha consórcio onde tinha duas empresas que tinham dois agentes que costumavam pagar propina. Aí se acertava quem seria o representante daquele consórcio e tal. Aí se estabelecia quanto ia ter de propina, 1, 2 e tal, e o diretor Duque que designava essa divisão, normalmente. E a operacionalização do pagamento, como se dava no caso? Eu posso dizer da casa. Assim, a grande parte em pagamentos no exterior, bancos suíços, né? E em dinheiro em espécie aqui no Brasil. Tá. E por parte do partido, o senhor tem conhecimento? Olha, por parte do partido, né, o que aconteceu? O diretor dizia tanto para cá, tanto para lá e tanto para o partido, né? Eu continuava gerenciando. Quando o senhor João Vacari assumiu a tesouraria do partido, né, o Duque passou a me envolver um pouco mais, assim, porque antes o Duque me pedia informações sobre contratos, uma série de informações, assim, periodicamente, a cada 15 dias e tal, que eu sabia que ele tinha reuniões com o pessoal do partido, né, mas não participava das reuniões, não sabia quem. Quando o senhor Vacari assumiu, né, eu comecei a perceber que as reuniões eram com o senhor Vacari, né? E aí, desses esclarecimentos que eu fazia frequentemente para o Duque, ele passou a me levar nas reuniões junto com o Vacari, porque aí eu já esclarecia os andamentos de contratos, coisas que o Vacari queria saber, né? E nessas reuniões era o que? Era conversado quais eram quais os contratos dos quais viriam propina? O que era ventilado nessas reuniões? Se conversava de tudo, né? Inclusive essa questão de propinas e tal. Aí eu ficava sabendo e sabia que era o seu Vacari. A partir daquele momento, isso já foi em 2010, que eu vi que era o seu Vacari, que daquele momento até onde eu saí, né, da Petrobras, até onde eu participei, era ele que recebia em nome do partido, né? Certo. E quando havia esse acerto de propina com os empresários, havia alguma ameaça por parte do senhor se não houvesse o pagamento? Os senhores ameaçavam a empresa? Alguma... Olha, eu não lembro de ameaça, porque eram as ações eram, vamos dizer, negociais, não havia ameaça. O que havia, né, uma vez negociado, se não houvesse os pagamentos, havia cobrança, né, de coisas combinadas. Mas, assim, por exemplo, eu não me recordo de retaliação, de pressão, esse tipo de coisa. Tá? Eu me recordo até de contratos onde os empresários alegavam que a margem estava muito pequena, que foi... Né? Uhum. Especificamente no caso da empresa OAS, o senhor se recorda quem eram os executivos que tratavam de propina? Agora, então, tem que separar um pouco. Tinha empresas, tá, cujo agente que tratava, vamos dizer, comigo, também tratava com o partido, tá? E tinham empresas
que o agente que tratava comigo era diferente, e quem tratava com o partido era outro agente, tá? A OAS, eu tratava com a senhora Genô Medeiros, tá? E acredito que porque eu não tenho certeza, não sabia exatamente como, que o João Vacari tratasse com o senhor Léo Pinheiro, direto. Tá, mas esse acredito do senhor é baseado em quê? Em conversas, em... Alguém relatou para o senhor o que aconteceu para o senhor acreditar porque o nisso? Vacari conversava com os donos das empresas. Ele tinha normalmente dentro do escalão das empresas uma interlocução um pouquinho superior à minha. Certo. Bom, essa denúncia ela trata de 3 contratos. Eu gostaria de saber se o senhor negociou propina nesses contratos. HDT, carteira COC, da Repar, consórcio Compar, formado por OAS, Odebrecht. O senhor consta daquela... O senhor apresentou eu acho que teve combinação, sim. Pegar. Esse é típico contrato que havia combinação. Tem a planilha? Deixa eu só... Bom, eu vou fazendo outra pergunta aqui. Enquanto eu pego a planilha, eu mostro a planilha com as 3. O HDT e o GH da Renest. Esse teve combinação, tá? Mas eu acabei não recebendo, porque quando começou a implementar, eu logo depois saí da Petrobras. Mas houve o acerto, né? Houve. Certo. UDA da Renest. Também houve acerto, UDA. Certo. Deixa eu pegar só aqui. Eu também gostaria de saber da questão da existência de um esquema das empreiteiras, de uma espécie de cartel de se associarem entre si e combinarem o resultado dos resultados das licitações. O senhor se recorda de ter notícia de uma combinação entre as empreiteiras para... Porque foi uma fase, né, que essa fase que a gente se reporta, de muita atividade, muitos contratos, né? E a gente não tinha no Brasil, como ainda não tem, muitas empresas que fossem capacitadas integralmente, né, e tivesse porte para atender aqueles tipos de contratação. Então, o que isso causava? Causava que tinha muitas licitações com o mesmo grupo de empresas, tá? E essa facilidade acabou causando, tá, a existência desse cartel. Eu, pessoalmente, né, vivi, né, a primeira fase da Renest, onde foram colocadas 12 licitações ao mesmo tempo, de grandes pacotes, e nessa licitação eu pude perceber claramente a divisão dos pacotes, né, e não só a divisão dos pacotes, foi assim a alta dos preços, né? Porque eles vieram no primeiro momento com preços absurdamente altos, que levou a cancelamento sumário dessas licitações. Houve uma nova rodada, né, que a gente chama de rebid, né? Eles continuaram com preços elevados, né, deixando a gente sem condição de contratar, porque não entrava dentro dos parâmetros da Petrobras. E depois a gente passou um grande tempo, sei lá, uns 6 meses, tentando negociar com cada um dos, vamos dizer, prováveis vencedores, para tentar trazer os preços para dentro das margens, vamos dizer, aceitáveis da companhia, e mesmo assim nós conseguimos chegar só na margem, conseguimos enquadrar, né, dentro da margem, mas muito próximo do limite superior. Tá? Então foi uma briga com o cartel, assim, muito, que a gente pôde sentir a ação coordenada deles, né? Baixava junto, subia junto, todos divididinhos, um em cada... Então, assim, a gente sentiu claramente a existência do cartel, eu pelo menos, nesse exemplo. Isso se repetiu também no Comperge, da mesma forma. Tá? Tá certo. Eu localizei aqui a planilha, uma das planilhas que o senhor entregou, referindo às propinas que foram pagas. Pela ordem, excelência.
Doutora, poderia indicar qual é o anexo da denúncia? Não, eu não tenho aqui. Acho que é o 4, né? Não, esse aqui é outra ação penal. Eu não tenho, mas tá anexado na ação penal, não me recordo o anexo, doutor. Mas se o senhor quiser, eu mostro para o senhor também, não tem problema. Eu mostro para o senhor aqui, eu só vou apontar isso aqui. Se o senhor quiser ver antes, inclusive, eu posso mostrar para o senhor antes. Faça as perguntas, daí É só para ele confirmar. Se eu puder só ter acesso depois, só para ver se... Sem problema. É uma planilha até bem conhecida no âmbito da Operação Lava Jato. Tem 90 contratos. O senhor confirma, são esses contratos aqui, a questão da negociação de propina, aqueles que estão listados ali embaixo com um xizinho embaixo? Confirmo. Não, eu confirmo todos os que estão aqui. Assim, possivelmente ou provavelmente tem outros que eu não consegui me lembrar, mas os que estão aqui, com certeza, houve. Salvo algum engano, mas quase todos eu me recordo. Mas o doutor queira, são esses 3 com X aqui. Certo? Tá joia. Só. Um segundo só para perguntar depois. Vou ficar à vontade. Então tá, obrigada. Sem mais perguntas, excelência. Aceite a votação, tem perguntas? O defesa de Lula Luiz Inácio e Marisa Letícia. Boa tarde, senhor Pedro. Boa tarde. O senhor fez acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. E sim. O senhor fez ou está fazendo também com algum outro país alguma espécie de colaboração? Olha, doutora, peço para falar no microfone, então pode alcançar o seu... Excelência, esses assuntos sobre acordos fora do Brasil estão sendo tratados em sigilo e, como não fazem parte dessa denúncia, pediria que a testemunha não respondesse nesse momento. Então, doutor, ficou prejudicada a questão. Pois é, mas eu... Excelência, eu gostaria de saber, pelo menos, aonde está sendo feito, que corte... a testemunha está sob compromisso de dizer a verdade. A orientação da defesa da testemunha é que ele não fale nada sobre esses fatos? Sim, Excelência, pois estão sendo negociados fora do país, não tem relação com os fatos tratados aqui e requer-se sigilo durante as negociações de qualquer tipo de acordo fora do país. Excelência, esse dado poderia ter sido apresentado antes do senhor Pedro Barusco se apresentar aqui em juízo ou no momento que se apresentou. Agora, como foi definida a oitiva dele como testemunha, a questão volta aqui a ocorrer um cerceamento de defesa, porque não há essa previsão na lei. Certo, doutor, como existe a orientação da cliente, do advogado para o seu cliente, como uma sugestão de que isso pode prejudicá-lo no outro acordo, o juiz vai respeitar essa orientação. Bom, eu vou fazer as perguntas aqui e aí Vossa Excelência dá a destinação que entender cabível, mas eu vou registrar as perguntas que eu gostaria que fossem feitas à testemunha. Então faça, doutor. O senhor, em que país, com qual país o senhor está negociando esse acordo? A testemunha... Isso não existe, esse contato de testemunha dessa forma. Eu tenho que manter sigilo. O senhor está pedindo para quebrar o sigilo? Então está indeferido, doutor, a questão. O senhor pode dizer se o senhor viajou para fazer esse acordo ou se está sendo feito no Brasil? O senhor pode responder seguindo a orientação da sua advogada ou responder da forma como o senhor entender. Diga sim, o assunto é sigiloso, o senhor fica perguntando detalhes do assunto. Assim que for retirado o sigilo, eu não vou ter problema nenhum em responder todas as perguntas. Mas enquanto eu estiver sob sigilo, eu já estive sob sigilo também com esse acordo, certo, né? Tá. Eu sei como eu me comportei antes, eu vou me comportar da mesma maneira. No momento que for retirado o sigilo, eu vou ter uma maior... Mas eu peço para o senhor responder objetivamente se vai ou não responder a questão, certo? Não, eu vou manter o sigilo. Tá. Mais alguma pergunta? Algum agente público brasileiro está participando dessas tratativas? Eu vou manter o sigilo, segundo a orientação do meu advogado. O senhor pode dizer se algum dos fatos discutidos aqui nesta audiência
são objeto desse acordo de colaboração que o senhor está fazendo? Eu vou continuar mantendo o sigilo. O senhor pode dizer se este acordo se refere a um único país ou o senhor está negociando com outros países também acordos de colaboração? Não é um só, são mais de um. O senhor pode dizer quais são esses países? Não, é sigilo, né? Esses acordos são no âmbito de ações penais ou também se referem a ações indenizatórias? Eu vim aqui para responder. Eu respeito o trabalho da nobre advogada, louvo o trabalho, mas a testemunha não pode fazer consultas. Peço para o senhor responder objetivamente, se vai ou não vai responder. Eu não vou responder sobre um acordo que está sendo elaborado sob sigilo. Eu compreendo. Doutor Pedro, eu estou, na verdade, fazendo meu papel é que há uma situação. Pergunta, doutor, então. O senhor pode dizer se qual a vantagem que está sendo negociada para o senhor nesses acordos? Objetivamente, senhor Pedro Barusco, se vai responder ou não? Não vou responder. Próxima pergunta. O senhor pode me dizer qual foi a multa compensatória que o senhor negociou com o Ministério Público Federal brasileiro? A multa compensatória? Tá nos meus acordos, já foi. O senhor se recorda? Foi 6,5 milhões de reais. O senhor se recorda qual foi o montante de vantagens indevidas que o senhor obteve durante o exercício do cargo? Bom, eu devolvi tudo que eu recebi lá fora, né? Eu acredito que foi na faixa de 60 milhões de dólares. O senhor devolveu tudo que tinha lá fora e tudo que estava aqui dentro também? Tudo que estava aqui dentro eu paguei ao senhor Renato Duque ou acabei enviando para fora quando iniciou a Operação Lava Jato. Eu não fiquei com nada. Então, na verdade, o senhor toda a vantagem devida, o senhor afirma que todas as vantagens devidas que o senhor obteve, o senhor devolveu no acordo que o senhor fez com o Ministério Público Federal? Compensando uma coisa com outra, porque tinha algum dinheiro que eu considerava lícito, mas não deu para separar ali, né? Foi tudo junto. Esses acordos que o senhor está fazendo com outros países prevêem a devolução de valores indevidos também? Isso aí eu vou manter o sigilo do acordo, porque não foi ainda liberado. Em relação ao contrato firmado, o consórcio Reneste, Refinaria Abreu e Lima, o senhor participou dessa contratação? Essa licitação foi feita no âmbito da engenharia. Eu era o gerente executivo de engenharia. Tinha uma comissão de licitação que atuava dentro da engenharia. O senhor, em que grau então o senhor participou desse contrato, da licitação até a conclusão? Uma vez o processo concluído, quem encaminhava para a diretora executiva, se tivesse de acordo, era eu e o gerente executivo da área do abastecimento. Quantas pessoas participavam de uma contratação como essa dentro da Petrobras? Uma estimativa, ordem de grandeza. É uma coisa... porque todas as áreas participavam, né? Porque você tinha a comissão de licitação, que era soberana, que era que efetivamente conduzia os trabalhos, né? Mas ela utilizava todo o staff da companhia, então ela utilizava as áreas técnicas, as áreas jurídicas, as áreas financeiras, na verdade. Então, acabava envolvendo, sei lá, é difícil dizer, mas... Estimativa, ordem de grandeza. Mais de 100, 200 pessoas, no mínimo. Tá, eu vou interromper pelo tamanho do áudio, tá? Então, nessa ação penal 504-65-1294, continuidade do depoimento do senhor Pedro José Barusco Filho, devolvo a palavra à defesa do senhor Inácio e da senhora Marisa. O senhor estava dizendo, então, que uma estimativa é de que num contrato como esse estão envolvidas efetivamente a comissão de licitação. E, assim, em tempo parcial, mais de 200 pessoas seguramente. Certo.
essa contratação, o senhor sabe se a Petrobras ela tinha um conselho fiscal? Conselho fiscal? Deve ter. Sim, mas eu não tinha contato com o conselho fiscal. O senhor tem conhecimento se o conselho fiscal, em algum momento, apontou a existência de vantagens ilícitas em relação a este contrato? Eu não estou entendendo nem a relação da pergunta. Só precisa só para responder. Se o senhor conhece o fato... Não, eu não conheço. Eu não vejo a relação do conselho fiscal com vantagem ilícita também. Eu estou querendo entender a pergunta para poder responder. Só saber se o senhor conhece, se o senhor sabe se o conselho fiscal da Petrobras alguma vez identificou, apontou que esta contratação envolvia vantagens ilícitas. Eu não tenho conhecimento sobre isso. Eu nunca tive nenhuma notícia sobre isso. O senhor sabe se havia uma auditoria interna na Petrobras? Sim, claro que havia. O senhor sabe se alguma vez essa auditoria interna apontou, em relação a este contrato, a existência de alguma vantagem indevida? Não me recordo, acredito que não. O senhor sabe se a Petrobras tinha uma empresa de auditoria externa? Tinha. O senhor sabe se alguma vez essas empresas de auditoria externa apontaram a existência de vantagem indevida em relação a este contrato? Até onde eu sei, nunca apontaram. O senhor sabe se a CGU alguma vez apontou a existência de vantagem indevida em relação a esse contrato? Não tenho conhecimento. O senhor sabe se o TCU alguma vez apontou a existência de vantagem indevida em relação a este contrato? O TCU mais recentemente apontou. O senhor tem conhecimento desse fato? Eu fui citado pelo TCU. E qual ano que aconteceu isso? Eu não me recordo. E por que o senhor acha que tantos órgãos de controle acabaram passando por esses contratos sem que tivesse, com exceção, segundo o senhor, do TCU, por que nenhum dos outros órgãos de controle identificou a existência de vantagens indevidas nesses contratos? Porque não ia identificar. A vantagem indevida não estava aí. A vantagem indevida estava no relacionamento de alguns diretores e alguns funcionários com os agentes das empresas empreiteiras. Então, o senhor está dizendo é que para a Petrobras isso não tinha nenhum impacto. O impacto era nas empresas privadas. Bom, as licitações elas sempre eram conduzidas soberanamente pela comissão de licitação. E se não atendesse a todos os parâmetros, tá, as margens, os pareceres técnicos, as conformidades técnicas, ela não era aprovada, ou seja, ela não era nem encaminhada para a diretoria executiva. Tá? Então, na verdade, o que o senhor está dizendo é que esta contratação ela foi regular em relação à Petrobras. A menos da existência da propina. Mas eu não consigo entender esta resposta com a anterior. Quer dizer, se tinha esta, ou estava, o senhor disse que não foi identificado não foi identificada nenhuma vantagem devida pelos órgãos de controle, porque a Petrobras seguia, enfim, parâmetros rígidos, etc. Então, esse contrato estava dentro dos parâmetros da Petrobras? Estava, só que a propina não vinha explícita na planilha de preços. A planilha era uma coisa que estava combinada entre os agentes. Tá? Na documentação de contrato, de licitação, isso não aparecia. Certo, mas em relação, o senhor disse no seu depoimento que em relação a este contrato Reneste, o senhor não recebeu, teria havido uma combinação, mas o senhor não recebeu nenhuma vantagem indevida. Não recebi. E o senhor sabe se outras pessoas receberam? Não sei dizer, porque eu não recebia, não gerenciava. Eu não recebi, portanto, eu gerenciava a minha parte, eu não recebi. A parte dos outros eu já nem sabia, como é que eu vou saber? O senhor sabe se outras pessoas... O senhor não recebeu, tá não. Claro. Outras pessoas receberam? Eu não sei. Em relação ao contrato da Repar, que foi vencido pelo consórcio Compar, o senhor participou desse contrato?
Do contrato, não. O contrato... Do processo de contratação. Sim, eu encaminhei para a diretoria executiva, né, juntamente com o diretor, com o gerente executivo de abastecimento, que era o meu par dentro da companhia, encaminhei o pedido para contratação, encerramento da licitação e assinatura de contrato. Nesse contrato, houve pagamento de vantagem indevida? Sim. Quantas pessoas, numa estimativa, tal como o senhor fez em relação ao outro contrato, quantas pessoas da Petrobras participaram do processo de contratação? A comissão de licitação, né, integralmente e full time, porque quando o processo... Do início ao fim, o senhor estimou no outro até cerca de 200 pessoas. Sim, porque tem projeto, a documentação Mas aqui de projeto... é a mesma coisa? Mesma coisa, certo. Basicamente. Quantas pessoas dessas 200 que o senhor citou tiveram conhecimento da existência de vantagem indevida? Eu e o diretor Duque, que eu saiba. Aqui também... o diretor Paulo Roberto, desculpa. Perfeito. Os órgãos de controle interno da Petrobras apontaram algum tipo de vantagem indevida? Não. Nesse contrato? Não. Os órgãos de controle externo apontaram em relação a esse contrato algum tipo de vantagem indevida? Como eu disse, o TCU também abriu um processo de auditoria em cima desse contrato e achou uma série de não conformidades. Né? Não conformidade técnica ou vantagem indevida? Não, vantagem indevida, só eu tenho conhecimento do TCU começar a se pronunciar sobre vantagens indevidas depois dos depoimentos do diretor Paulo e meu. Isso agora? Mais recentemente. Sim. Mas até aquele momento, só questões de superfaturamento. Até 2010 não havia nenhum... De vantagem indevida, não. Nem nesse contrato e nem no outro? Não. Em relação a essa... O senhor disse que tinha reuniões com agentes privados que contratavam com a Petrobras para discutir vantagens indevidas. O senhor participava da contratação dessa vantagem indevida? Contratação da vantagem? Do acerto. O senhor participava do acerto? Algumas vezes, sim. O senhor sabe especificar quais foram as vezes que o senhor participou? Por exemplo, com o senhor Rogério Araújo, da Odebrecht, com o senhor Agenor Medeiros, por exemplo, eu lembro do SEMPES, o contrato SEMPES, da OAS. Né? O senhor sabe declinar mais algum contrato que o senhor tenha participado da contratação ou do acerto? Por exemplo, com a UTC, eu lembro uma vez eu tentei um acerto, o Ricardo Pessoa disse que não haveria... Em relação ao OAS, quais foram houve algum contrato da OAS que o senhor tenha participado do acerto de vantagens indevidas? O do SEMPES, com certeza, claramente, porque o Agenor, inclusive, ele era o representante do consórcio, né, das empresas. Mais algum que o senhor sabe especificar? É porque aí quando era o Odebrecht e OAS, normalmente conversava com o Odebrecht, então era o Rogério. Né? Não, mas eu quero saber o seguinte, quais contratos que envolviam a OAS que o senhor participou do acerto de vantagem indevida? Teve esse do SEMPES, teve esse Compar, teve um outro grande também, deixa eu lembrar qual que era. É um gasoduto. Reneste Reparo, o senhor participou? Porque essa participação não era pontual. Objetiva, o senhor participou? Participei. Do acerto? Sim. Em qual desses contratos o senhor participou? Eu conversava com eles o tempo todo. Assim, a gente não se reunia especificamente para fazer uma reunião e acertava tudo. Isso aí era conversado, vai ter, não vai ter, quanto vai ser. E eu conversava com meus interlocutores. Independentemente do número de reuniões, em quais desses contratos o senhor participou do acerto de vantagens indevidas? Eu já citei o SEMPES, a Reneste,
A Reneste. Teve um gasoduto também que eu participei. O senhor, então, em relação à Reneste, o senhor negociou com quem essa vantagem devida? O compar foi com Rogério Araújo. Que é da Odebrecht. É. Certo. O senhor não negociou com ninguém da OAS? Eu não me recordo exatamente, mas eu falei com alguém da OAS. A gente tinha um relacionamento... A pergunta é objetiva, o senhor pode lembrar ou não? Se o senhor não se lembrar, o senhor diz que o senhor não se lembra. Eu não me lembro. O senhor conhece, já esteve num apartamento 164A no condomínio Solares do Guarujá? Não. O senhor sabe alguma coisa em relação a esse imóvel? Não. Sei o que circula na mídia, né? Mas não... Sem perguntas. Outros defensores têm perguntas? Também não tenho. Sim, perguntas. Boa noite. Boa noite. Pela defesa de José Delmar e Léo Pinheiro, eu tenho algumas rápidas perguntas a fazer para o senhor. O senhor relatou inicialmente, respondendo às perguntas do Ministério Público, que o senhor era encarregado, ou foi encarregado pelo senhor Renato Duque, para fazer, vamos dizer assim, a organização dos valores que eram recebidos, né? Pela casa. Pela casa, né? Era da sua responsabilidade também fazer o repasse à agremiação política, da qual ele cabia? Não. Quem tinha essa responsabilidade? Até o momento que começou a aparecer a figura do senhor João Vacari, eu não sabia exatamente quem era alguém do partido. Uhum. Depois mais no 2010, 2011, que eu comecei a participar de algumas reuniões com o senhor Vacari, eu notei que era ele e ficou claro para mim. Inclusive, tem um recebimento que esse eu pude confirmar que era o senhor Vacari. E como era o procedimento dele? Em relação ao quê? A essa divisão. Uma vez acertada a divisão, eu não sei, ele tinha o relacionamento dele com as empresas, né? Uhum. Com a MPE, com a Chain, com a Odebrecht, ele tinha o relacionamento dele. E ele saía, vamos dizer, e discutia como que ia receber, a forma de receber, né? Entendi. Mas o acerto era feito pela casa, o acerto geral? O acerto quem fazia era o diretor Renato Duque, quem determinava os percentuais. Era ele quem determinava? Era ele que determinava. Ele acho que tem condições de esclarecer esse tipo de assunto. Entendi. O senhor, num depoimento anterior, no caso do Novo Sempre, eu fiz uma pergunta para o senhor, no momento em que o senhor não sabia, disse o seguinte: olha, o senhor disse num seu depoimento que num determinado momento o senhor não sabia por que estava recebendo e nem por que estavam lhe pagando. É correta essa afirmação, né? Não, em alguns casos sim, né? Mas já era um sistema estabelecido, né? É possível dizer a partir disso que seria uma regra geral esse pagamento de 1% para casa? Uma regra geral, volto a dizer, com esse grupo de empresas. Exato. Né? Essas empresas sim, que a denúncia descreve como empresas do cartel. Né? O senhor diz num depoimento, aqui, Excelência, eu vou primeiro pegar o ponto do depoimento, depois eu cito o processo, que senão eu tenho que voltar lá em cima. Só deixa eu ver aqui rapidinho. O senhor disse no depoimento nos autos 503-65-18-76 de 2015. Aqui, deixa eu ir no ponto. Respondendo à pergunta do juízo, o senhor dizia o seguinte: pergunta do juízo. Eu não entendi muito bem. O senhor mencionou que o senhor Mário Góes fazia essa intermediação, mas era ele que negociava os pagamentos? Os pagamentos, sim, mas quem? Reticências, o senhor disse. O juiz pergunta: o acerto da propina? Quem negociou isso? Perguntou o juiz. Meritíssimo, é o que eu falei, era sistemático.
Acontecia o resultado da licitação, a gente mais ou menos estabelecia o padrão, aí chegava o Mário Góes, Andrade ganhou esse contrato aqui, eu perguntava para o Duque também, como é que vai ser isso aqui? Vamos fazer assim, juiz federal. Mas tem que combinar, imagino que tenha sido combinado com o pessoal da empreiteira no primeiro momento. Mas a combinação não era contrato a contrato, já havia uma combinação geral. Não, existe a base geral, né, assim, o padrão, mas era estabelecido contrato a contrato. Mas a base geral já havia sido estabelecida num primeiro momento. Não, é aquele que eu falei, 2% para os contratos de EP, 1% para o abastecimento, 1% para a área de serviço nos contratos de abastecimento. Essa é a regra geral. Posso fazer um adendo aqui? Porque a gente vai lembrando as coisas, complementando uma pergunta aqui. Quando o senhor falou de Mário Góes, eu me lembrei qual foi o gasoduto. Foi o gasoduto Urucu-Manaus, contrato da OAS. Houve propina, a OAS pagou integralmente, pagou através do senhor Mário Góes. Eu me lembrei agora que o senhor Mário Góes também era operador da OAS. Tá certo. Uma outra coisa. Nas obras, especificamente da Renest, o senhor lembra mais ou menos de como foram as licitações, o bid e o rebid? O senhor tem lembrança desses fatos? Tenho lembrança, não totalmente, né, de detalhes, mas eu lembro assim, do que aconteceu de uma forma global. Né, porque aconteceram com os pacotes grandes, né, que envolveu essas empresas do cartel. Entendi. A licitação foi concluída em 2009. Né? E o contrato assinado em 2009, é correto? Eu acho que 2009 e 2010, né? 9 e 10, né? Mais ou menos por aí. Tá. E o senhor lembra se a Petrobras, nesse caso específico, ela ficou de fornecer determinados equipamentos para a obra? Olha, eu não lembro especificamente, mas isso comumente acontecia. Quando você tinha assim, um equipamento muito grande, um forno, que a gente chamava de itens de fornecimento demorado, né? Long lead items em inglês, a Petrobras puxava para si alguns fornos, alguns reatores, e quem fazia essas licitações era de materiais e entregava esses equipamentos na obra. Isso acontecia bastante. Nesse caso, o senhor lembra se aconteceu? Aconteceu, acho que aconteceu. O senhor lembra se atrasou a entrega dos equipamentos? Especificamente no eu já não lembro, Tá. Em relação ao projeto executivo, o senhor lembra se nesse caso, no caso da Renest, a Petrobras ela se comprometeu a entregar o projeto executivo? Projeto executivo? Em alguns casos sim, em outros não, porque assim, para entregar o projeto executivo a gente tem que desenvolver até uma fase bastante elevada bastante avançada do projeto, né? Mas normalmente a Petrobras entregava o projeto básico e o que a gente chamava de FEED, que eram como se fosse um avanço do projeto básico, era o Front End Engineering Design, que era o FEED, tá? O senhor lembra se, no caso específico da Renest, a Petrobras se comprometeu a entregar o projeto executivo? Eu não me recordo exatamente. Levando em consideração o seu conhecimento técnico, o senhor é engenheiro civil com mais de décadas na Sou engenheiro naval. Engenheiro naval. Mas o senhor trabalhou na Petrobras durante muitos anos. 32 anos. 32 anos. Eu vou levar isso em consideração para essa pergunta. E principalmente a qualidade de chefe executivo da diretoria de serviços. O senhor, gerente executivo. Doutor, pelo adiantado da hora, vamos mais direto nas perguntas. Excelência, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Não sei se Vossa Excelência tem algum compromisso, mas a gente tem um compromisso aqui com o processo. Sim, mas se fizer a pergunta vai mais rápido a audiência, ao invés de ficar fazendo todos esses considerandos. Certo? Por gentileza. Sem dúvida, Excelência. Sem dúvida. Qual que é a pergunta, então? Ok. Se Vossa Excelência não interromper, vai mais rápido ainda. Tá bom, doutor. Qual é a pergunta? Sr. Pedro Barusco, na qualidade técnica que o senhor tem, se houver o atraso na entrega do projeto executivo, isso traz impactos financeiros na obra? Claro.
atraso de entrega de material, conclusão do projeto executivo, não contratação, mobilização da mão de obra. Tem vários impactos que podem acontecer e que causam atrasos Mas, por exemplo, a licitação em si já foi um grande atraso para a Renest, porque foram 2 processos de bid, rebid, e depois mais 6 meses de negociação. Só de licitação foi 1 ano. O doutor Paulo Roberto ficava cobrando da gente direto. Como é que pode uma licitação demorar mais de 1 ano? Então esse também foi um outro fator de atraso muito importante. O doutor Paulo Roberto não ficava passivo, não ficava indiferente a esses atrasos? Não, a gente não ficava indiferente, mas o que aconteceu? Chegou num momento que a gente ficou sem ação. Nós estávamos em frente ao cartel sem ação, porque a gente estava com preço alto, as empresas travadas, tanto que depois, no segundo momento, a gente passou a convidar 40 empresas, baixamos a qualificação técnica necessária para poder botar mais empresas, e as licitações passaram a ter 45 empresas, 50 empresas. Aí nós começamos a ter outro tipo de problema. Então, quando essas empresas do cartel, vocês sentiram que isso passou a atrapalhar o desempenho da Petrobras nessas licitações, os senhores tomaram uma atitude de convidar outras empresas? Sim, nos próximos processos. Foi a atitude que a gente tomou. Vamos fazer assim, vamos baixar a qualificação técnica necessária, né, o filtro, né, das empresas. Sim. E aí passamos, pode notar que depois daquele primeiro pacote grande de 12 pacotes de licitação da Renest, as licitações passaram a apresentar 40, principalmente no Compeg, 40, 45 empresas. Mas a gente tinha um problema de qualidade, de empresas que não tinham tanta competência e qualificação, começaram a ganhar contratos e começaram a devolver os contratos, quebrarem. Entendi. Especificamente, doutor Pedro, numa hipótese de uma licitação ter sido vencida e contratada num determinado ano, e o projeto executivo ter levado 3 anos, isso traz um impacto significativo financeiro para a obra? Claro. Tá. Na hipótese, então, do contrato da Renest, da licitação ter sido concluída em 2009 e o projeto executivo ter sido entregue apenas em 2012, isso, sem dúvida alguma, impactou financeiramente? Mas a gente tem que olhar o que aconteceu exatamente, se não foi entregue, porque você está me perguntando detalhes de um contrato, né? Não, apenas se isso impacta mas isso não é tão simples, porque provavelmente não foi entregue o projeto 100% do projeto executivo, mas deve ter sido entregue partes ao longo do processo. Não foi entregue totalmente, foi completado a entrega do projeto executivo em 2012, né, ou 2011. Tá. Senhor Pedro, em todas as hipóteses, em todos os casos em que houve acerto de propinas, as vantagens indevidas foram pagas pontualmente, ou houve casos em que não houve pagamento? Vários casos em que não houve pagamento. O senhor poderia dizer em que casos não teria havido pagamento? Por exemplo, eu já citei em outros depoimentos, as combinações com a empresa Camargo Correia, eu não recebi nada. Tá. É correto dizer que em determinados contratos não viabilizavam o pagamento, levando em consideração o preço que foi acertado no contrato? Desculpa, eu não entendi a pergunta. É correto dizer que determinados contratos não permitiam o pagamento de propina, levando em consideração o preço que foi acertado no contrato? Algumas vezes isso acontecia, realmente. O contrato era muito difícil, os preços estavam muito, vamos dizer, competitivos, né? E não havia eles alegavam que não havia margem para propina, porque às vezes as empresas também têm, às vezes por algum problema, têm resultados negativos em alguns contratos, né? Então, não obstante o acerto anterior, o contrato não viabilizava o pagamento, levando em consideração os custos financeiros. Olha, tinha todas as situações, tá? Por exemplo, teve um contrato que eu me lembro, que não foi com as empresas aqui comentadas, foi com a Keppel FELS, onde estava acertado um pagamento de 1% de propina. Foi a reforma da balsa BGL1. O contrato foi tão de complexa execução e tantas, vamos dizer, problemas durante a execução, com alteração de projeto e tal, que a Keppel, o representante da Keppel, chegou para mim e falou assim, olha, não vai dar para pagar nada, porque a Keppel vai ter prejuízo no contrato devido a todos esses problemas, e não foi pago nada. Isso aconteceu. Tá.
Havia um departamento responsável especificamente pela fazer a estimativa dos preços, não é? Dentro da engenharia tinha uma área de orçamentação, sim. Tá? Só que era uma área de orçamentação que era utilizada nos processos licitatórios e fornecia informações e dados, tá, sobre solicitações, né, que eram feitas pelo resto da companhia. Né? Então, ou seja, o pessoal às vezes perguntava quanto que é mais ou menos uma unidade assim, aí se dava uma estimativa para análise e tal. Agora, vamos dizer, a atribuição exclusiva era montar os orçamentos de cada um dos pacotes licitatórios conduzidos pela engenharia. Tá? Isso era feito durante o processo licitatório, não era feito previamente, era feito durante. Tá? Entendi. E havia alguma suspeita relacionada a alguém dessa área de orçamentação? Olha, eu nunca tive esse tipo de problema e nunca teve nem denúncia, nada. Por quê? Porque esse departamento de orçamentação, para cada licitação eles designavam um grupo independente, que era como se fosse um grupo de uma empresa qualquer, mais uma empresa fazendo, vamos dizer, o bid, né, preparando uma proposta. Por quê? Porque ele tinha que receber todas as especificações que os proponentes recebiam, tinha que seguir o mesmo regime tributário, o mesmo regime legal, receber todas as circulares que eram colocadas durante o processo. Ele tinha que fazer um orçamento dentro das mesmas condições que os proponentes faziam. Né? E ele fechava o envelope de orçamento na véspera e entregava para o chefe da comissão. E quem fechava o envelope era uma pessoa e entregava para outra pessoa que só abria depois de recebidas as propostas. Então, se tivesse algum vazamento de informação, né, a gente saberia da onde teria sido vazado. O senhor em algum momento teve acesso ao valor do orçamento antes? Né? Não. Inclusive eu fazia questão de não saber para não ter nem... A orientação é, quem abria o envelope era o chefe da comissão. Certo. A única pessoa que, então, as únicas pessoas que sabiam do valor do orçamento, da estimativa do orçamento? Dos pacotes licitatórios. Dos pacotes licitatórios. Era a comissão de licitação? Não, ninguém. Só o presidente? Não. Isso não. Respondeu agora. Acabei de responder. Iva botava a estimativa no envelope fechado, lacrado, entregava para o chefe da comissão como se fosse uma proposta, só que ele entregava no dia anterior. Esse envelope lacrado só era aberto depois da ata de recebimento das propostas. Já respondeu essa questão. Todo mundo dá o aceite, entendeu? O orçamento só era aberto depois. Então, se vazasse, quem sabia era a pessoa da área de orçamentação que tinha fechado o envelope. Entendi. Quando as empresas entregavam as propostas e era feita a classificação das propostas, o valor da estimativa era apresentado às empresas? Não. As empresas não sabiam do valor? Não, é o seguinte, recebia-se as propostas, aí a comissão fazia uma ata de aceitação, se todo mundo não tivesse recurso, né? Todo mundo aceitasse, aí o chefe da comissão, tá, abria a estimativa para fazer a análise junto com a comissão. Nesse momento a comissão ficava sabendo. Era isso que eu queria saber. Mas o que acontecia era o seguinte, quando havia rebid, ou quando se chamava uma empresa para negociar, porque além da licitação tinha negociação pós-licitação. A comissão sempre tentava trazer os preços para baixo. Então, muitas vezes nessas negociações, vamos dizer, a meta da Petrobras, né, ela ficava assim, meio as pessoas, quem estava negociando percebia a meta que a comissão de licitação queria chegar. Então, mais ou menos imaginava qual seria o orçamento. Qual era o alvo. E se não fechasse, houvesse um rebid, tá? Aí esse preço já era um rebid de uma coisa que já tinha sido negociada. Então, aí esse preço já ficava um pouco vulnerável, né, num rebid. Vou interromper aqui pelo tamanho do áudio. Tem muitas 54, continuar o depoimento do senhor Pedro José Barusco Filho, a quantidade das perguntas da defesa do senhor José Aldelmário e Agenor. Senhor Pedro, entendendo a solicitação do juízo, assim, de modo muito objetivo, durante a negociação as empresas não tinham conhecimento do valor da estimativa da Petrobras? Que eu saiba, não. Eu não tinha também. Nem só a comissão de licitação? Sim. Não,
Não, isso Nem já a foi comissão de respondido, licitação. já foi respondido. Nem a comissão de licitação. Não, só depois de receber as propostas que a estimativa era aberta. Exato. Na fase de negociação, né, que é uma fase posterior ao recebimento das propostas, Isso. é que a comissão de licitação sabia, Aí sim, nesse momento sim. não é? E daí ela passava a negociar sem que as empresas tivessem conhecimento do valor da estimativa. Exatamente. Exatamente. Então, esses os esclarecimentos. Muito obrigado. Ok. Outros defensores sem perguntas? Boa tarde, senhor Pedro Barroso. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite. As perguntas são bem breves e poucas. O senhor disse aqui que, assim que soube da Operação Lava Jato, que teve conhecimento dos primeiros fatos, encaminhou os valores que tinha em seus poderes para contas no exterior. Esse encaminhamento de valores para contas no exterior foi feito através dos Estados Unidos da América? Eu não sei responder essa pergunta porque eu entreguei essa quantia para o Bernardo Freiburg Haus, né? Uhum. E como ele encaminhou, eu não sei exatamente, né, como é que foi o caminho do dinheiro. Mas essa pergunta já me foi feita e eu fiz esse levantamento, tá? E eu realmente tive alguns pagamentos que passaram pelos Estados Unidos. O senhor tem advogado americano? Advogado americano? Não, não tenho. Ou seja, todo e qualquer... Ou advogado de algum outro país? Eu já tive, mas agora eu não tenho mais. No presente momento, portanto, seria correto afirmar que o aconselhamento jurídico em relação à jurisdição fora do país, em outros países no exterior, tem sido dado pelos seus advogados brasileiros? Sim. O senhor tem algum envolvimento com a transação da aquisição de Pasadena? Não. Com a aquisição de Pasadena, não, nenhum. O senhor pode responder mais objetivamente. Não tem. Mas é que tem um detalhe. Eu estava fazendo estudos para ampliação de Pasadena. Então eu cheguei com relação à aquisição. Aquisição, não. Ok. O senhor, pelo que o senhor conhece, sei que o senhor é engenheiro naval, como o senhor disse, e que está sendo aconselhado pelos seus advogados brasileiros, embora já tenha tido advogados no estrangeiro. Pelo que o senhor sabe, e poderia me dizer, algum outro país que não o Brasil exerce alguma jurisdição de natureza criminal sobre o senhor? Em outras palavras, o senhor poderia responder por crime em algum outro país que não o Brasil? Doutora, eu vou definir essa pergunta. É uma coisa tão... Excelência, eu gostaria de entender em que processos eles estão... Eu não sei. Eu perguntei pelo que ele sabe, Excelência. Senhor Pedro Barroso, o senhor tem conhecimento de uma empresa chamada OAS Empreendimentos, que trabalha com participações imobiliárias e construções imobiliárias de edifícios? Não. O senhor conhece a pessoa de Fábio Rory Ionamini? Não me recordo. Pelo nome não consigo identificar. Muito obrigada, Excelência. Outros defensores têm indagações? Esclarecimentos do juízo aqui muito rapidamente. O senhor mencionou que o senhor devolveu o dinheiro que o senhor recebeu de propina. O senhor mencionou um valor de 60 milhões de dólares, foi isso? Exatamente. Mas o valor que o senhor retornou não foi de 98, 97 milhões de dólares? Exatamente. Porque a diferença, então? A diferença foi porque eu comecei a receber em 97, 98. Tá. E desde então eu fui acumulando e fazendo investimentos. Então 60 foram os depósitos efetivos. E esse é um cálculo aproximado. Os 38 foram devidos a rendimentos financeiros ao longo de todo esse período. Certo, mas enfim o senhor retornou cerca de 97, 98 milhões de dólares. Exatamente. Tá. O senhor... Esses contratos no qual havia pagamento de propina da Petrobras, havia sempre uma parte para casa e uma parte do componente político, é isso? Não 100% das vezes. Poderia acontecer de ter só componente político ou só componente da casa. Porque cada caso era um caso. O que eu falei era o caso geral. Tá. A regra geral era geral. O componente político. O senhor que recebia e ficava com a maior parte dessa propina? Do direcionado para casa? Não, dos dois. Não, só ficava com a parte da casa. Tá. Mas a parte que o senhor recebia era maior ou menor que a parte do componente político?
Pelo cálculo, quando se determinava, era menor. Agora, se ele recebeu ou não recebeu, isso eu não ficava sabendo, porque eu só cuidava do recebendo da minha parte. Então, por exemplo, o índice de sucesso era muito baixo. Eu acho que o índice de sucesso de recebimento da parte política, eu acredito que tenha sido maior. Né? Se os acordos de acerto de propina tenham sido honrados, o componente político teria recebido maior parte que o senhor. Sim, sem dúvida. Que o senhor ficava com uma parte da parte destinada à casa, é isso? Isso, e muitas vezes o próprio agente tinha um custo, às vezes ele participava em alguns casos, né? Então, se esses acordos foram cumpridos, o componente político teria recebido mais do que, por exemplo, 60 milhões de dólares, que era a parte que o senhor recebeu, que o senhor mencionou agora. Meritíssimo, sim, mas acontece que, por exemplo, de 97 a 2003, eu era uma outra, eu não trabalhava na engenharia. Mas eu então me referi agora aos 60 milhões, né, não 97. Mas os 60 milhões, eles têm origem lá em 97, tem uma parcela, então, que eu recebi antes de 2003, né? Pouca coisa, uns 5, 10 milhões, sei lá, perto dos 60, né? Mas com certeza a parte política, se foi tudo honrado da mesma forma, recebeu bem mais do que eu. O senhor teve algum contato direto com o ex-presidente, Luiz Inácio? Eu só assim, tive a oportunidade de compartilhar com o ex-presidente Luiz Inácio assim, inaugurações, solenidades. Eu nunca tive assim, pessoalmente com ele, não. Assim, conversando, discutindo algum assunto. Certo. Então essas as questões do juízo. Pode interromper a gravação.